Covid-19 tem gerado muitas dúvidas pelo mundo. É preciso tomar todo o cuidado possível para não se expor às formas de contaminação, o que inclui cuidados de higiene e evitar lugares muito cheios. Mas o mais importante neste momento é não entrar em pânico e entender exatamente o que está acontecendo. Vamos esclarecer. O novo coronavírus surgiu na China e recebeu esse nome por conta do seu formato, parecido com o de uma coroa. Dos coronavírus conhecidos, a variação chamada de SARS-CoV-19 é a única capaz de provocar uma pandemia como a de agora. Ainda não há vacinas nem remédio contra ele. O vírus se propaga rapidamente pelo ar, expelido por pessoas doentes, ao tossir, espirrar e até com a simples respiração. Também pode estar presente em superfícies como celulares, mesas, maçanetas, teclados e botões. Ele entra no organismo pelas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente até a altura dos pulsos, com água e sabão ou com álcool gel. É bom evitar tocar o rosto, abraçar ou beijar amigos e até apertar as mãos de colegas de trabalho. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar é essencial para impedir a propagação. A máscara só é útil se você já estiver doente, para não contaminar outras pessoas. Pela natureza do vírus, ele se propaga com facilidade em ambientes muito cheios, daí as notícias de cancelamento e adiamento de eventos, shows e jogos. O melhor a fazer é evitar essas aglomerações, assim como há riscos maiores em transporte público e viagens de avião. Os sintomas são muito semelhantes aos de uma gripe comum: febre, tosse, coriza, dores no corpo e uma sensação de cansaço. Quem apresentar algum desses sintomas deve procurar atendimento médico e ficar isolado. A recomendação. Olá, meus irmãos, muito boa noite. É um prazer estar aqui de novo junto com vocês. E estamos aqui para um momento de louvor, mais um momento de louvor. Estou aqui com o Ruiz. A gente vai fazer esse momento juntos. Não é só a gente, é todos os irmãos aí de casa. E vamos lá, né, Ruiz? Contamos com vocês. Nós vamos iniciar com o hino Ó que Alegria, que é liberar, no C5, e ele começa já falando de alegria. Então que essa noite possa ser muito alegre. Oh, que alegria, quão rico Cristo é, dentro em mim agora Ele está. Rios de água viva irão fluir de mim, quando o meu espírito liberar. Liberar, liberar, quero o meu espírito liberar. Rios de água viva irão fluir de mim, quando o meu espírito liberar. Com meu corpo toco as coisas materiais, minha mente uso pra pensar, mas só vou a vida de Cristo desfrutar, se o meu espírito liberar. Liberar, liberar, quero o meu espírito liberar, pois só vou a vida de Cristo desfrutar, se o meu espírito liberar. Deixo formalismo e velhas tradições, no frescor da vida quero estar. Invocando agora o quê? Ó Senhor Jesus, meu espírito assim vou liberar. Liberar, liberar, quero o meu espírito liberar. Invocando agora, invoque. Ó Senhor Jesus, meu espírito assim vou liberar. Irmãos, ó que alegria, irmãos. Nessa noite,
Só a internet caiu um pouquinho, mas a gente já está voltando e vamos desfrutar. Esse hino fala dessa alegria, que nossos dias possam ser alegres, que nossa alegria seja o Senhor. Existe uma necessidade todos os dias de nós termos o nosso espírito liberado. É disso que fala esse hino, liberar. Ainda mais agora que nós vamos ter uma palavra para nós. Ainda mais aumenta a necessidade de que nós liberemos o nosso espírito. Então, mesmo que aí na sua casa, no conforto da sua casa, libere o espírito. Esse hino diz quão rico Cristo é. Na palavra fala que Ele é rico para com todos os que invocam. Para que nós desfrutemos da riqueza do Senhor nessa noite, vamos invocar o nome do Senhor. Vamos chamar o nome do Senhor nesse momento. Invoque, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Talvez você comece baixo, mas vá invocando, vá sentindo o Senhor, vá liberando o Espírito, vá sentindo como Ele é rico, porque Ele é rico para com todos os que o invocam. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh que alegria, quão rico Cristo é, dentro em mim agora Ele está, rios de água viva irão fluir de mim, quando o meu espírito liberar, liberar, liberar. Quero o meu espírito liberar, rios de água viva irão fluir de mim, quando o meu espírito liberar. Com meu corpo toco as coisas materiais, minha mente uso pra pensar, mas só vou a vida de Cristo desfrutar, se o meu espírito liberar, liberar, liberar. Eu quero o meu espírito liberar, pois só vou a vida de Cristo desfrutar, se o meu espírito liberar.
Deixo o formalismo e velhas tradições. No frescor da vida quero estar. É agora, prepara. Invocando agora o quê? Ó Senhor Jesus, meu espírito assim vou liberar. Liberar, liberar. Quero meu espírito liberar. Invocando agora, ó Senhor Jesus, meu espírito assim vou liberar. Amém, meus irmãos. Hino rico, né? Espírito liberado. Agora vamos desfrutar do hino que tem muito a ver com a mensagem a seguir. Esse hino, irmãos, é muito rico. O nome dele é Bons Ministros e está na parte Hinos Novos do aplicativo de hinos, tá? Então eu queria destacar essa estrofe aqui que fala assim, ó. Estrofe 4. Enquanto os irmãos vão abrindo, ó. Da simplicidade e pureza que a ti, Senhor, devemos dar. Com ardil, astúcia, sutileza, a serpente quer nos apartar. Simplicidade e pureza a ti devidas, que riqueza, em nós achadas, sempre sejam, ó Cristo, noivo amado. Irmão, simplicidade e pureza deve nos guiar. Simplicidade e pureza na vida da igreja, irmãos, é a chave para a gente reinar. Graças a Deus por essa porção dessa semana do alimento diário. Simplicidade e pureza. Também a singeleza de coração, né, que a gente viu no alimento diário. Graças a Deus. Nós possamos desfrutar do hino e, ao decorrer da mensagem, a gente possa desfrutar dessa mensagem com simplicidade e pureza. Ó Senhor, nos queres por ministros de uma nova aliança aqui. Para tal devemos o Espírito da palavra vida extrair. Oh, aleluia, quais ministros, jamais da letra, mas o Espírito da sã palavra constituídos, a todos damos vida, damos vida. Foco no saber ensoberbece, críticas e egoísmo traz, mas a quem o ama Deus conhece, útil a seu edifício faz. O vão saber ensoberbece, exclui a outros, amortece, mas o amor amadurece seu vivo edifício. Que tenhamos firme atitudes quando a palavra nos vier, não só conhecê-la em plenitude, mas a praticar e a viver. E nossa prática, atitude, a alma enche de saúde, dispensa fé em são virtudes, na fé de todo vinte, da simplicidade e pureza que a ti, Senhor, devemos dar, com
de astúcia, sutileza, a serpente quer nos apartar. Simplicidade e pureza, a ti devidas que riqueza, em nós achadas sempre sejam, ó Cristo, noivo amado, noivo amado. Teu nome sempre invocamos e a vida da alma renunciamos. É o que vai qualificar-nos a sermos bons ministros, bons ministros. Amém, irmãos. Graças a Deus por esse hino. Essa estrofe 4 fala da simplicidade e pureza. Essa simplicidade e pureza deve estar sempre no nosso coração, nosso viver diário, muito mais na hora de ouvir a mensagem. Nosso coração possa ser simples, nossa mente possa ser pura, nós possamos deixar os velhos conceitos, deixar os pensamentos, deixar aquilo que vem nos distrair para poder atentar para a mensagem, para poder atentar para o que o Senhor está falando, porque os irmãos são falar do Senhor. Então, nessa noite, vai ser dispensado para nós o desejo de Deus para cada um de nós. Ó Senhor, nos queres por ministros de uma nova aliança aqui. Para tal devemos no Espírito da palavra a vida extrair. Oh, aleluia, quais ministros, jamais da letra, mas do Espírito, da ação, palavra constituídos, a todos damos vida, damos vida. Foco no saber ensoberbece, críticas e egoísmo traz, mas a quem o ama Deus conhece, útil a seu edifício faz. O vão saber ensoberbece, exclui a outros, amortece, mas o amor amadurece seu vivo edifício, edifício. Que tenhamos firme atitudes quando a palavra nos vier, não só conhecê-la em plenitude, mas a praticar e a viver. E na nossa prática atitude, a alma enche de saúde, dispensa fé em sãs virtudes, na fé de todo ouvinte, todo ouvinte. Da simplicidade e pureza que a ti, Senhor, devemos dar, com árdua, astúcia, sutileza, a serpente quer nos apartar. Simplicidade e pureza, a ti devidas que riqueza, em nós achadas sempre sejam, ó Cristo, noivo
Senhor Jesus, agora queremos orar pela mensagem. Senhor Jesus, ore conosco. Senhor, que essa palavra nós possamos receber com toda essa simplicidade, com toda essa pureza. Senhor Jesus, nos faz atentar, Senhor, para cada versículo. Senhor Jesus, para tudo que o Senhor quer nos dizer. Senhor Jesus, Senhor, somos teus servos. Senhor, queremos te ouvir. Por isso nós liberamos nosso espírito. Por isso nós te chamamos para ouvir a tua palavra. Unja o irmão que falará conosco. Senhor, seja com a sua boca. Senhor, que possam jorrar para nós a vida que o Senhor tem, o desejo do teu coração. O Senhor está confiando. O Senhor está confiando a nós sermos bons ministros. Senhor, nessa noite vem nos guiar, vem nos mostrar o caminho. Jesus é o Senhor. Amém, meu irmão. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando essa etapa da reunião. Todos com a máxima atenção na palavra que vai ser falada. E Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deu entrada? Amém, irmãos? Boa noite.
Nós vamos entrar hoje em mais uma palavra. Espero que todos estejam atentos, para que hoje a gente possa desfrutar de uma palavra muito rica e muito especial. E o nosso sentimento essa noite é que essa palavra, Deus possa falar individualmente com cada um de nós. A edificação da igreja, ela acontece por meio do corpo. Mas para que haja a edificação do corpo, Deus ele precisa de ministros de uma nova aliança que tenham uma boa conduta, que andem com singeleza de coração e desfrutem da sua palavra, desfrutem da sua pessoa, para que aí a edificação possa acontecer no coletivo. Então nessa noite que o seu coração, o meu coração, seja de entender algo. Deus ele quer falar comigo e com você. Amém? Nós vamos entrar na mensagem 4 dessa série, o Ministério da Nova Aliança, né? O poder da ressurreição. Mensagem 4 desse exemplar do nosso alimento diário. Tá bom? E a mensagem dessa semana é a conduta do ministro da Nova Aliança. E como eu já falei no início, por mais que vocês estejam em casa agora, dificilmente algum irmão vai estar só. Ele deve estar pelo menos com uma ou duas pessoas, a família, marido, mulher, filhos. Mas que nesse momento, durante essa palavra, nós não possamos olhar para ninguém que está do nosso lado ou ao nosso redor, ou pensar em ninguém como se essa palavra ela fosse direcionada para outra pessoa. Deus, nessa noite, Ele quer falar individualmente comigo e com você. Amém? Vamos orar para que Deus possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que essa palavra possa penetrar em nós, causando de fato uma mudança e uma transformação, e possa trazer também muita luz. Senhor, nessa noite nós te agradecemos pela sua palavra. A sua palavra ela tem nos guiado, ela tem nos alimentado, ela tem nos direcionado, e nós somos gratos a ti, porque o Senhor não cessa de falar conosco. Nós precisamos do seu falar, precisamos da sua direção. Nessa noite abra o seu coração para nós, mas quanto a nós que estamos escutando a sua palavra, Senhor, também abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê discernimento daquilo que nós estamos fazendo, que não é uma boa conduta dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes diante da sua palavra, diante de ti, diante das pessoas. Nos ajude nessa noite. Com muito amor, nos corrija, nos ilumine. Nós queremos de fato ser ministros de uma nova aliança que tenha uma boa conduta diante de Deus e diante dos homens. Fale para nós nessa noite. Seja abundante. Tu és um Deus de abundância. Tu és um Deus rico e misericordioso. Alcance cada lar e cada família, cada pessoa, cada irmão ou irmã individualmente, também as pessoas que nos assistem, amigos, parentes, que eles possam ser abençoados pelo poder da tua palavra. Senhor Jesus, abençoa-nos nessa noite. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A conduta do ministro da nova aliança. Como nós temos nos conduzido, irmãos? Se nós olharmos para a nossa vida individual, lembre do que eu falei no início. Não olhe para quem está do seu lado. Mesmo que seja marido e mulher, nós somos tendenciosos, né? No casamento a dizer, ó, tá vendo? Cutuca lá do lado e diz assim, tá vendo? É para você essa palavra. Mas Deus, ele fala individualmente para cada homem. E a gente não precisa dar recado às nossas esposas e filhos se eles estiverem se dispondo para escutar a palavra, porque Deus vai falar com eles mesmo. Claro que Deus também nos usa homens, mas que nessa noite deixe Deus falar com cada um, tá bom? Então assim, como nós temos nos conduzido diante de Deus e dos homens? Qual tem sido a nossa conduta? Quando os homens olham para nós, o que eles veem? O comportamento, a maneira de falar. Essa noite a gente quer, de fato, que Deus possa nos iluminar quanto à nossa
conduta individual, como pessoa. Nós vamos falar aqui de alguns pontos nessa noite. A gente vai falar sobre a consciência do ministro da Nova Aliança. O ministro da Nova Aliança, ele não confia na sua própria capacidade. O ministro da Nova Aliança, ele suporta as tribulações. E o ministro da Nova Aliança, ele vive e anda no Espírito. São esses 4 pontos que nós vamos ter comunhão aqui nessa noite, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 23, versículo 1. Eu fiz questão de não colocar hoje os versículos para que a gente de fato possa manusear nossa Bíblia e aí a gente possa ter comunhão. É importante também que você que esteja em casa, esteja escutando, mas esteja também exercitando o seu espírito com o sim, o amém. Ó Senhor Jesus, amém. Sim, a gente falando aqui e você com sua família na sua casa dizendo sim e amém, tá bom? Atos 23, versículo 1 diz o seguinte: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Paulo era alguém que ele tinha convicção que ele andava com boa consciência diante de Deus. Como saber se nós temos uma boa consciência diante de Deus? Como saber que a gente tem uma boa consciência diante de Deus? Porque existem pecados e atitudes que nós cometemos no nosso dia a dia que as pessoas não sabem, pensamentos, sentimentos que nossos familiares não sabem, a nossa esposa não sabe, nossos filhos não sabem, os irmãos da igreja também não sabem, mas Deus sabe. Como ter uma boa consciência diante de Deus? 1 João 1,9 é um versículo muito conhecido nosso. Ele diz o seguinte, João. 1 João 1,9. O que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só existe uma maneira do homem ter uma consciência pura e limpa diante de Deus. Quando ele se apossa do sangue de Jesus Cristo. Sempre que as coisas vêm, o pecado vem, os pensamentos vêm, a cobiça vem, nós temos o sangue. E João ele diz o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qualquer injustiça que nós tenhamos cometido diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e de toda injustiça. Quem é fiel e justo? Por meio de Jesus Cristo. Jesus é fiel e justo. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos perdoa. Quando nós confessamos e aplicamos o sangue, nós temos a nossa consciência purificada. E aí nós podemos ter uma boa consciência diante de Deus. Vamos abrir Romanos capítulo 9, versículo 1. Diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Todos nós precisamos ter uma boa consciência. E o que é uma boa consciência? Como se faz para ter uma boa consciência? Se arrependendo, confessando e aplicando o sangue. Paulo aqui ele diz que o testemunho, ele diz que digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo. Quem testemunhava com Paulo? No Espírito Santo. A própria consciência de Paulo. A própria consciência de Paulo era testemunha de que Paulo era um homem reto, íntegro, um ministro da Nova Aliança que tinha uma boa conduta. Vamos ler também Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Senhor Jesus. Hebreus, Senhor Jesus. 9,14 diz o seguinte: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele nos purificará a nossa consciência, irmãos, de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Quem nos purificará de nossa consciência de obras mortas? Jesus Cristo. O sangue de Jesus purifica o homem de ter uma consciência suja, purifica a nossa consciência de obras mortas. Então, o homem tem uma necessidade de estar conectado com Cristo, para que ele possa ter uma consciência pura diante de Deus, para que esse nosso advogado, Jesus, ele possa estar nos justificando diante de Deus, e assim nós teremos uma boa consciência diante de Deus. Vamos ler agora Atos capítulo 24. A nossa consciência diante dos homens. Senhor Jesus, como ter uma boa consciência diante dos homens? Atos 24, 16 diz. Atos capítulo 24, versículo 16. Diz o seguinte: por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante dos homens e diante de Deus. Eu toquei nesse versículo que Paulo diz o seguinte, ele diz, por isso também me esforço. Para ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens, é necessário um mínimo de esforço do homem. Deus, se nós não temos a disposição para ter uma consciência pura, tudo já nos foi dado. Jesus já morreu, derramou o seu sangue, ressuscitou, entrou em nós como o Espírito, e o sangue de Jesus está acessível para nós. Então hoje, o que é que eu preciso? Me esforçar para ir até esse sangue, ir até esse Senhor, que pode me dar uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. De forma prática, porque assim, o nosso velho homem, ele não está nem aí para essa consciência. O nosso velho homem, ele quer mais que a nossa consciência diante de Deus e diante dos homens, ela seja suja, ela seja cauterizada. E aí a gente não tenha contato com esse Deus. Porque a consciência é o portal que nos introduz no Espírito. Com a consciência suja, uma consciência cauterizada, nós não temos como ter esse contato. Vamos ler aqui uma página aqui do Alimento Diário que eu achei muito interessante, que esclarece bem isso. A página 65. O irmão Ezra aqui nessa semana, ele fala para nós algo muito interessante. Ele diz o seguinte, página 65, isso. Perdão, a partir da 64. Todos aí estão com o Alimento Diário na mão? Todos estão com o Alimento Diário? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não, irmãos, não vamos ler não. A gente lê depois dessa página. Não. Não vamos ler não. Vamos prosseguir aqui. Vamos para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Vamos para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Senhor Jesus. Diz o seguinte. Todos acharam? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Servir de consciência pura. Como se serve hoje se não tiver uma consciência pura? Será que esse serviço é proveniente do Espírito ou é proveniente das minhas próprias habilidades e da minha capacidade de desenvolver aquele serviço? Paulo ele diz aqui que, servindo com consciência pura, todos nós precisamos servir com consciência pura. O ministro da nova aliança, ele não deve servir a Deus com a consciência suja. Precisa haver uma consciência limpa, um arrependimento diário, a todo instante, da condição, de tudo aquilo que eu já falei. Então ele diz, dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações
dia e noite. Quem não tem uma consciência limpa, não lembra de ninguém. Não vai orar pelas pessoas, não vai ter empatia pela condição dos irmãos. Por quê? Porque a consciência está suja, ela está cauterizada. Deus ele não tem como falar conosco, porque a consciência, né? O nosso espírito, ele é formado de consciência, comunhão e intuição. O portal para que Deus fale conosco é a consciência. Se esse portal está bloqueado, dificilmente nós vamos ter desejo de orar pelas pessoas, porque quando Deus ele fala com o homem, ele conversa, se a gente parar um momento, Deus ele nos lembra de pessoas, e quando a consciência está cauterizada, não tem como a gente lembrar de ninguém. A gente só vai estar preocupado com nós mesmos. O velho homem ele é egoísta. Viver no novo homem é viver com consciência suja. É não estar todos os dias se arrependendo, se renovando, aplicando sangue e sendo purificado dessa má consciência. Então Paulo ele lembrava dos irmãos porque ele servia a Deus com consciência pura. Paulo era alguém que se esforçava para ter uma consciência pura. Isso eu toquei muito nisso. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, Paulo também era alguém que se preocupava com os demais. Um ministro da nova aliança, ele não vive para si mesmo. Nós fazemos as nossas coisas, temos as nossas obrigações, temos a nossa vida individual com Deus, mas sempre que o homem ele se aproxima de Deus e ele busca Deus no seu espírito, pode observar, Deus coloca pessoas. E em 2 Coríntios, capítulo 1, o que ele diz? Versículo 12, que é o versículo sugerido dessa semana, né? 2 Coríntios 1:12 diz o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. A glória não era de homens, era o testemunho da consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. O ministro da nova aliança, que tem uma boa conduta, ele se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa consigo mesmo? Com certeza. Nós não estamos no nível ainda de se preocupar apenas com os outros. Mas o ministro da nova aliança, ele precisa carregar no coração os irmãos. Semana passada, os apóstolos falaram para nós, é a segunda vez que eles batem nessa tecla, que nós somos pastores, mas nós também somos mensageiros. Mais do que nunca, Deus precisa de muitos pastores nesse momento. Pessoas que estejam preocupadas como está o seu membro do grupo familiar, como está a condição financeira, se os irmãos estão conseguindo sobreviver. Mas, Cristiano, para que eu vou ligar para o irmão para saber a condição dele, se está faltando algo na casa dele, se eu não tenho condição de ajudá-lo? Será que realmente você e eu não temos? Será que você ligar para ele, conversar com ele, orar com ele, encorajar ele e diante de Deus ver algum irmão que tenha a condição de supri-lo? Será que isso não é possível para nós? É. Essa é uma conduta de um ministro da nova aliança. Isso é o que Deus ele espera de nós. Não que a gente faça nada além do que está na nossa capacidade e condição. Mas tem muitos itens que nós podemos ajudar e podemos cooperar e estar ali junto dos irmãos, que não seja apenas coisas físicas. Nesse momento que nós estamos passando, Deus precisa de muitos pastores e um ministro da nova aliança. Algum dos itens que está dentro da conduta, que fazem parte dentro da conduta de um ministro da nova aliança, ele é alguém que se preocupa com os demais, que ora pelos irmãos, que conversa com os irmãos. Quem está falando para vocês aqui ainda não é modelo nisso. Eu, assim como vocês, estou num processo. Mas tudo aquilo que Deus tem me iluminado, eu preciso corrigir, eu preciso avançar, porque esse é o desejo de Deus, precisa ser também o meu. Romanos 1, vamos voltar mais um pouquinho aqui. Romanos 1,
Romanos 1, versículo 9 e 10. O que diz aqui? Romanos 1, 9 e 10, é isso mesmo. Porque Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a ocasião de ir visitar-vos. Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, era testemunha de Paulo. O quanto que ele queria, que ele orava pelos irmãos e como ele queria uma ocasião para ir visitar os irmãos. Ele esperava por esse momento. E talvez hoje, no momento que nós estamos vivendo, você nunca desejou tanto ir na casa de um irmão. Antes nós podíamos. Hoje nós estamos impossibilitados, mas é por pouco tempo. Já já nós vamos poder visitar a casa um dos outros. Paulo era alguém que ele queria ir ver os irmãos. Ele queria visitar os irmãos, consolar os irmãos e, sobretudo, ele orava pelos irmãos. Ele diz assim: como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião de visitar-vos. Senhor Jesus, que em algum tempo Deus nos conceda, logo em breve, uma ocasião de nós irmos visitarmos uns aos outros e consolarmos uns aos outros. É uma característica do ministro da Nova Aliança. Ele não pensa só nele mesmo, ele pensa no corpo, ele pensa nos irmãos. Aleluia. Uma outra característica do ministro da Nova Aliança, que faz parte da conduta de um ministro da Nova Aliança, ele não confia na sua própria capacidade, ele não confia nele mesmo. Eu acho que assim, na Bíblia não foi citado nenhum homem com tanta capacidade humana no que diz respeito ao conhecimento das Escrituras, línguas, uma educação elevadíssima, criadas aos pés de Gamaliel, né? Circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu, como o apóstolo Paulo. Mas Paulo, a ver sua própria condição e entender que a obra de Deus, ela não poderia ser realizada pela sua própria força, ele reconhece em Roma, vamos ler aqui, vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. 2 Coríntios 1, 9. Senhor Jesus, diz o seguinte: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Será que Paulo ele poderia confiar na sua própria capacidade? Humanamente falando, sim. Mas quando ele entendeu que a obra de Deus não poderia ser executada pela sua própria força, pela sua capacidade, por aquilo que ele tinha, toda a bagagem que ele tinha trazido, ele entendeu que essa obra não pode ser realizada assim. Não depende da minha capacidade. Só Deus pode realizar a sua própria obra. Essa é uma característica de um ministro da Nova Aliança. Ele não confia em si mesmo, na sua própria capacidade. Ele confia em Deus, no Deus que ressuscita os mortos, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele decretou para ele uma sentença de morte, dizendo assim: velho homem, você não serve para servir a Deus. Toda a sua capacidade, toda a sua eloquência para Deus não serve. É muito claro para nós também o caso de Moisés. Moisés passou 40 anos sendo capacitado, né? Ali pela ciência, para lutar, falar, tudo aquilo. Mas para que Deus pudesse usar Moisés, Moisés precisou passar 40 anos cuidando de ovelhas. E quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: Senhor, eu não. Envia outro, eu sou pesado de língua, eu não tenho coragem de falar com o faraó, eu não, Senhor. Eu não tenho condições. Mas aí foi ele que Deus pôde usar para tirar e libertar o povo do Egito. E assim hoje, precisamos ter esse mesmo coração. Todos os dias: Senhor, eu não posso, mas você pode. Senhor, eu não consigo, mas você em mim consegue. Porque você está em mim,
e você é o Deus que pode todas as coisas. Paulo ele reconheceu isso. Outro ponto que eu quero citar aqui é ser simples. Um ministro da Nova Aliança, ele não pode ter uma conduta orgulhosa, ele não deve ter uma conduta orgulhosa, ele não deve ter uma conduta de autossuficiência. Ele precisa ser alguém simples. E aí eu vou querer ler um versículo com vocês e depois ler alguns trechos do Alimento Diário que eu toquei bastante e eu quero ser bem fiel nessa porção da simplicidade e singeleza. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Deixa eu pegar aqui. Como é que vai estar meu tempo? Senhor Jesus. 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. Olha o que ele diz. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu sempre falo algo, e vou falar novamente aqui. O nosso Deus ele é tão simples e nós somos tão complicados na nossa mente que a gente tem dificuldade de tocá-lo. Nosso Deus é tão simples, tão acessível, tão dado a nós, mas por nós sermos muito complicados, cheios de conceitos, costumes, coisas que a gente vem trazendo do nosso velho homem, as manias, a gente tem dificuldade de tocar nesse Deus que é simples. Precisamos voltar à simplicidade. Paulo aqui ele disse, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também vocês seja corrompida a vossa mente. E vocês, Coríntios, se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, a gente precisa querer só Cristo. Invocar o nome do Senhor, como antes nós invocávamos, assim que nós cremos. Orar como nós orávamos. Não deixar com que o conhecimento que nós adquirimos na vida da igreja seja um empecilho para que nós sejamos pessoas simples. Isso não é bom. Eu queria ler com vocês o Alimento Diário, páginas 64 e 65. Senhor Jesus. Páginas 64 e 65. Diz o seguinte. Lá no finalzinho do último parágrafo da página 64. Nossa sabedoria humana carnal tenta usar nossa bagagem, história e legado para resolver problemas. Eu quero voltar a ser simples. Aqui é o irmão falando. Eu também, irmãos, quero voltar a ser simples. Você que está em casa, você quer voltar a ser simples? Você quer voltar a invocar o nome do Senhor como você invocava assim que você creu? O que ele diz? Ser simples, ser obediente ao Senhor e ajudar todos os irmãos a ser simples. Nós não apenas precisamos ser simples, mas ajudar os irmãos a ser simples. Como é maravilhoso ser simples. Quem tem criança e que não tem criança, mas vê crianças, você que é tio, mãe, pai, avô. Quando se fala de simplicidade, é muito interessante quando o próprio Senhor Jesus diz que aquele que quiser entrar no reino de Deus seja simples como uma criança. Eu tenho uma criança em casa e é impressionante a simplicidade e de como age. Não há maldade, não há uma astúcia má, né? É impressionante, você até, às vezes você corrige o seu filho ali, quando é com 2, 3 minutos, ele vem e diz, papai, eu amo você, e quer dar um beijo, porque ele é simples. Ele ainda não tem toda essa bagagem que nós adquirimos, que essa bagagem ela é boa, ela não é ruim, mas tudo precisa ser levado para o Espírito, porque no Espírito nós somos simples. Sim, Senhor. Amém. Quando as situações surgem, quero declarar, ele diz o seguinte, quando as situações surgem, eu quero declarar, Senhor,
Tu és a minha solução. Não exercitemos o nosso raciocínio buscando soluções. Pelo contrário, confiemos no Senhor. Que nosso recurso seja apenas o Deus da ressurreição. Além da singeleza e simplicidade, sinceridade, outro importante aspecto mencionado pelo apóstolo Paulo é a nossa graça divina. Quando dependemos do Senhor, confiamos nele, desfrutamos da graça de Deus. Isso culmina na seguinte conclusão: é dessa maneira que temos vivido no mundo. Essa é a nossa conduta. Eu quero tomar essa conduta como meu modelo. É o modelo da conduta de um ministro da Nova Aliança. Não confiar em si mesmo, não confiar em si, mas no Deus que ressuscita os mortos. Não tentar solucionar ou mesmo encontrar a saída baseada na sabedoria carnal, mas ser simples, ser singelo, dependendo único e exclusivamente do Senhor. Eu quero aqui falar para vocês uma experiência que eu tenho passado durante esses dias, bem interessante. Que empresários autônomos, diante desse momento que nós estamos vivendo, eu confesso que eu tenho ficado alguns dias um pouco apreensivo, um pouco não, bastante apreensivo, procurando maneiras, não que a gente não tenha que procurar, tem que procurar, dependendo de Deus a gente vai procurando, vendo meios, mas eu confesso que esses dias até coisas eu senti, achando que era problema de saúde, e não era. Quando eu fui orar diante de Deus, na mesma hora, eu me senti curado de uma enfermidade que eu não tinha. O psicológico, a nossa alma, a nossa mente preocupada, aflita, mesmo que não expresse, mas o interior está assim. O que é isso? É a falta de confiança de que Deus está cuidando de mim. Nós precisamos ter a clareza de que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você que está em casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando do nosso sustento. Nós somos o seu povo. Versículo 6 e 7. Olha o que Paulo diz aqui. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Por que o Espírito tinha liberdade de falar e dizer a Paulo, Paulo, por aqui você não pode, por aqui você pode, por ali você deve ir, por aqui você não deve ir? Porque Paulo era alguém que exercitava o Espírito. Paulo era alguém que vivia no Espírito. E o Espírito que foi disponibilizado para Paulo é o mesmo Espírito que está disponível para mim e para você hoje. E que pode, na realidade ele deve, né? Ele quer fazer isso, nos direcionar em todas as áreas da nossa vida. Um ministro da Nova Aliança que tem uma boa conduta, ele não vive de qualquer jeito, ele não faz o que ele quer. Ele é aquele que depende de Deus, ele é aquele que ora, ele é aquele que busca, é aquele que recebe a direção do Espírito para as áreas da sua vida. Isso só é possível por meio do exercício constante do Espírito. E para encerrar, eu queria abrir em Romanos ainda, capítulo 9. Senhor Jesus. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 1, versículo 9, perdão. Romanos 1, 9. Romanos 1, 9. Só a parte inicial. Porque Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito. Paulo era alguém que servia a Deus no espírito. Nós precisamos, como ministros da Nova Aliança, para que tenhamos uma boa conduta, para que haja consciência diante de Deus, diante dos homens, resiliência. Todos esses itens que eu falei aqui, consciência pura, se preocupa com os irmãos, tudo isso faz parte da conduta de um ministro da Nova Aliança.
só é possível se nós formos homens e mulheres que exercitam o Espírito, tem contato com esse Deus, está sempre se arrependendo, limpando a consciência, sendo purificada de obras mortas todos os dias, todos os dias, todos os dias. Possa ser que todos esses itens que eu falei aqui para vocês essa noite, que nós tivemos comunhão, tragam uma conduta muito elevada e que talvez você pense assim: irmão Cristiano, essa conduta aí, eu estou longe dela ainda. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Eu também estou. Não é porque eu estou falando aqui que minha conduta, mas eu vou exercitar o meu espírito. Eu vou ser simples. Eu vou escutar o falar profético. Eu vou obedecer os irmãos. Eu vou me esforçar para que eu chegue a esse nível de conduta. Porque se muitos chegaram e têm chegado até hoje, é possível também para mim e para você. E eu quero ler um trecho desse livro aqui. Eu queria que vocês pudessem pegar esse livro e abrir ele aí agora na página 21. Quero pedir perdão aos irmãos que eu me alonguei um pouco hoje, mas eu já vou concluir, para que aí a gente possa iniciar as nossas reuniões de orações nas casas e a gente possa... Eu queria pedir aos irmãos se colocassem nos grupos, nos distritos, a relação dos pedidos de oração que os irmãos criaram, né? E aí elas já estão bem para trás nos grupos, que a gente pudesse colocar agora em evidência, para que ao terminar essa reunião agora, a palavra ministerial, a gente pudesse, todos juntos, poder orar por todos aqueles itens nas casas, famílias, amém? E a nossa reunião de oração pudesse dar continuidade. Eu quero ler com vocês a página 21, o penúltimo parágrafo e o último. Ele diz o seguinte: em Romanos 11, 29, há um importante princípio com respeito ao chamado de Deus. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons que Deus lhe deu e a vocação que Deus nos deu são irrevogáveis. Essa porção da palavra deve marcar a nossa vida e jamais devemos esquecê-la. O termo vocação significa chamamento. Nós fomos chamados por Deus. O chamamento de Deus é irrevogável, ou seja, Ele não se enganou ao nos chamar e jamais voltará atrás da sua decisão. Deus não errou em me chamar e chamar você que está me escutando. Por mais que falte na sua e na minha vida alguns itens desses que foram citados, saiba de uma coisa: Deus não errou. Se Ele lhe chamou, Ele vai lhe capacitar. Se Ele lhe chamou, Ele vai lhe dar a graça para que eu e você nos tornemos ministros da nova aliança e que tenham uma conduta adequada. Uma vez que recebemos o seu chamamento, ainda que falhemos em determinado momento, Ele jamais revogará. Esse versículo é a nossa garantia. Nós não fomos chamados por engano. Você não foi salvo. Deus não lhe deu o dom. Deus não lhe deu o chamamento por engano. Ele tinha certeza que quando Ele lhe chamasse, por meio do Espírito, da vida dele dentro de nós seríamos ministros com uma boa conduta e cooperaríamos com Ele para a edificação da sua igreja. Certamente enfraquecemos quando falhamos e por vezes colocamos dúvida em nosso chamamento. Senhor, será que você me escolheu mesmo? Eu sou tão ruim. O inimigo de Deus aproveita nossos momentos de fraqueza para lançar dados inflamados em nossa mente, mostrando que o viver da igreja não é para nós. Se acreditarmos nas mentiras sutilmente semeadas em nossa mente, podemos desanimar e até desistir da carreira cristã. Nesse momento, devemos nos levantar e proclamar o que a palavra de Deus nos garante. O chamamento de Deus é irrevogável. Podemos ter falhado, mas Deus não desiste de nós e vem nos chamar novamente. Jamais devemos esquecer disso. Eu quero que vocês leiam comigo essa última, depois de carreira cristã, nesse momento. Você que está em casa, leia comigo essa porção do livro. Neste momento, devemos nos levantar e proclamar o que a palavra de Deus nos garante. É a palavra que garante, irmãos.
o chamamento de Deus é irrevogável. Deus ele não errou. Podemos ter falhado, nós falhamos. Mas Deus não desiste de nós e vem nos chamar novamente. Jamais devemos nos esquecer disso. Aleluia! Deus não desiste de nós. Ele não desiste de você. Por mais que a minha conduta e a sua ainda não seja a conduta ideal para um ministro, Deus está trabalhando em nós. Ele nos chamou. O chamamento é irrevogável. Ele não errou na sua escolha. Ele acertou em cheio quando chamou eu e você. Então o que nós precisamos é permanecer, estar no Espírito, exercitar, estar junto dos irmãos, estar orando, lendo a palavra, recebendo a direção que veio por meio do falar profético. E Deus vai nos transformar. A palavra de Deus e o Espírito atuando em nós vai operar essa transformação. E nós teremos uma conduta de um vencedor. Nós estamos no caminho certo, irmãos. Deus ele está nos transformando dia a dia. Aproveite essa quarentena e vamos buscar mais o Senhor. Vamos entrar mais na palavra. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos nós. Eu queria dar alguns recados aqui. Inscreva-se no canal, né? Agora do YouTube, que está sendo transmitido, não é isso? A próxima semana o Alimento Diário será digital. Baixem o aplicativo, né? Mas assim, pode baixar o aplicativo, mas também a gente vai ter algumas surpresas, né? Eu imagino que vai ter Alimento Diário na mão de todo mundo da igreja. Toda a igreja vai ter o Alimento Diário. Nós com os civis de literatura, estamos vendo de algumas formas para que o Alimento Diário chegue na mão de todos os irmãos. Ainda estamos tendo comunhão. E aí vocês vão ficar sabendo pelos grupos do WhatsApp. Tá bom? Então assim, se inscreva no canal. Próxima semana vai ter o Alimento Diário Digital. Baixem o app da EAV Player. App da EAV Player. Baixem aí no seu celular, tá bom? Para que vocês possam desfrutar do Alimento Diário que vai começar a partir da segunda-feira da próxima semana, tá bom? Próxima semana nós já vamos ter a palavra com relação ao novo Alimento Diário. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, a sua vida, a sua família, as suas finanças. E creia que Deus está cuidando de nós. E Ele não errou no seu chamamento. Nós seremos transformados e teremos uma conduta adequada. Na realidade, a conduta adequada é para hoje. É para ontem, né? Mas se tem alguma coisa que a gente precisa se livrar ainda, se desvencilhar, que seja feito. Ore, o Senhor vai lhe mostrar aquilo que não agrada a Ele, que não ajuda na edificação. Tá bom? Que Deus abençoe. E próxima semana, próxima quarta-feira, Carlos Silva vai estar aqui com vocês, liberando a mensagem 1 do novo Alimento Diário. Jesus é o Senhor. Amém.